seu e da Graça. Aí a equipe que estava encapsulando vocês. Por exemplo, às vezes eu desconfio de certas coisas e não quero mexer na pessoa. Em vez de encapsulá-la, eu me encapsulo. Às vezes vale a pena. Entende como é que é? Então, no meu caso, eu quero me encapsular. Eu começo pelo estado vibracional, vou mudando meu pensamento. E pensa bem e olha, a sua intenção tem que ser boa. E sustenta eu sempre vejo lá no fundo, lá no fim, o objetivo, a meta é sempre assistencial. Mas eu tenho que continuar o tempo todo pensando nisso? Não existe isso. Você encapsulou e você entrou numa bolha. Você tem depois que pensar e sair dela. Tem que começar a pensar nisso. E como se dá? Aí você exterioriza a energia por tudo quanto é lado. Ela desaparece. Ela se desfaz. Porque quase sempre é uma bolha que a pessoa tem. Ela está numa bolha. Agora, ó, depende da condição e do dia, você vê que a sua bolha está de um tamanho ou de outro. Ela é diferente. Depende do que é. Entende? Agora, por exemplo, às vezes eu posso me encapsular e colocar as pessoas dentro. Então eu crio um local de defesa. Não só para mim, como para as outras pessoas. Eu estou vendo que hoje nós temos aí gente muito séria que está vendo a tertúlia, né? Você está entendendo tudo que eu falo? Tá? Então tá. Tá ótimo. É a Sofia, né, Valdo? Não, a sabedoria para essas horas, né? Ela é a filósofa nossa, a Sofia. Filosofia. Quer dizer, a sabedoria. Você está entendendo? Agora ela é filha, a Sofia é filha dele, né? Dela. Mas olha, quem é que está com o microfone? É você? Esse encapsulamento do 11 de setembro aí foi feito exclusivamente pelo amparador, é isso? Esse foi para uma equipe, nós estávamos lá com uma equipe. Mas não houve vontade. Agora, eu virei para a Graça quando nós estávamos lá, assim, não vai ter nenhuma aula que eu vou dar, curso nenhum, que não vai dar nada. Eu falei, mas o que vai acontecer? Eu falei assim, você espera, fica quietinho que você está ótimo. Não, estou bem, não tem nada. E ela toda feliz, estava quase que eufórica. Agora, o encapsulamento às vezes dá euforia. Mas não houve vontade nenhuma tua, foi só do amparador? Não, é lá, porque o negócio, a hora que nós saímos de manhã, eu vi que ia acontecer alguma coisa. A hora que a gente saiu de casa, em Miami. É tanto que aconteceu pequenos contratempos com o povo que estava conosco, e eu só falei para a Graça, o resto eu não falei nada. Vai acontecer isso, não vão falar nada, vão viver, porque você está aqui, você vai ver como é que é. Agora, o Leonardo estava esperando a gente lá de madrugada. 3 horas da manhã que a gente chegou lá. Às 9 horas, começou o negócio das Torres Gêmeas. Ele que telefonou para a gente no hotel, que a gente estava lá perto, ele sabia. Mas o comportamento lá foi, vamos dizer assim, da maior frieza, assim, não se envolveu. Não, comigo, você sabe, é aquele negócio que o Locha que me conhece. O Locha é a Graça que me conhece ficar de avião. Ele sabe como é que eu reajo. Não, mas eu estou dizendo, por causa do encapsulamento, também a Graça ficou tranquila. Ali tinha que ser tranquila, sem nada. É como se não tivesse nada. Agora, depois ela viu, né? Aquele monte de coisa. A hora que ela viu aquele monte de sapato tudo limpo na rua, que o povo ia deixando, cada sujeirada de sair de lá do negócio dos incêndios. Outra coisa, você olhava na rua assim, ó, a rua estava tampada de fumaça. Você está entendendo? Tudo parecia que uma bomba atômica bateu ali dentro. E no início ninguém estava sabendo mesmo ao certo o que aconteceu. O negócio não foi fácil. Agora, você há de ver o drama daquele povo caminhando, falando as coisas sem parar. Outros tudo assim meio passado, andando descalço. Isso é um monte, eram milhares de pessoas. Tem umas fotos que mostram bem o povo correndo, era mais ou menos aquilo. Nós ficamos na rua mesmo que está correndo. Mas você, durante o processo, os amparadores chegaram a te dar dicas sobre... Não, eu queria estudar, né? Eu falei assim, isso aí eu nunca vi na minha vida, vamos aproveitar. E eu mesmo comecei a lembrar, bolas, eu já vi mais ou menos um monte de ditadura, com um monte de coisa, mas nunca vi no negócio desse. Isso aqui é um estado de guerra. Preciso ver o que é isso. Vamos sair para a rua que eu preciso examinar. O primeiro que eu quero ver é o outro, sem ser o World Trade Center, o outro quero
Empire State. Agora, o que é? Eu falei com a Graça, garanto que já isolaram o Empire State. A hora que nós vamos lá, as ruas já estavam tudo isoladas. Eu falei assim, isso é um perigo, se for acontecer, vai acontecer alguma coisa. Então, vamos chegar lá perto e vamos ver o que vai dar. Alguns minutos depois nós estávamos lá, mas já estava tudo bloqueado. Aí a gente saiu, nós fomos dentro de Manhattan mesmo, mais perto do Central Park, para ver as coisas como é que estava. Fomos ver se arranjava algum lugar para comer, porque estava tudo em polvorosa ali, New York inteira, né, Manhattan inteira. Vamos arranjar o lugar lá para comer, mais distante. E é a situação. Agora, o hotel também, a gente fechou tudo, trancou tudo para não entrar a sujeirada que estava na rua. Que na televisão estavam falando sem parar, trancar tudo, fechar tudo. Entende? Na proximidade, da onde nós estávamos era dessa contaminação área. Da poeira também. Não, e outra coisa, eu não falava para a Graça, mas o cheiro era do meu departamento de anatomia de Uberaba. Você está entendendo? O processo, como é que é? MML. Você está entendendo? IML. Era aquilo. Agora, a rua você via aquele cheiro de cadáver. Mas eu falava, não, está um mau cheiro aí, bravo. Tá. Mas o cheiro era de cadáver mesmo. Estava todo lá, mas assim, grande. São quarteirões e quarteirões com aquele cheiro. O vento trazendo a coisa, não era fácil. Agora, eu falei com ela, vamos ficar aqui uns dias e depois nós vamos embora, porque agora vai ter problema com a aviação. E teve mesmo. Uma semana depois nós fomos embora para Barcelona, na Espanha. E não foi possível dar mesmo o curso, eu suspendi tudo, junto com o Leonardo, as coisas todas. Não pudemos fazer nada. Agora, o melhor da história. Uma das coisas que eu ia falar no meu curso era sobre terrorismo, insegurança. Terrível isso, né? Parece que eu atraí o negócio. Esse era um dos temas dos meus cursos. Valdo, gostei. O encapsulamento, quando você era criança, você já percebia isso? Como é que foi isso? Como é que você começou a perceber? Teve encapsulamento que eu não percebi. Mas a hora que eu descobri o negócio da monja comigo, eu comecei a ficar mais vivo, sabendo das coisas. Eu vi que isso era possível. Então, por exemplo, eu vou te contar. Eu tinha um primo que ele era totalmente assediado, mas bem alterado. Tinha mais ou menos a mesma idade que eu. Ele era meu primo pelo lado dos Vieira. Mas assim, primo do terceiro grau, você está entendendo? Afastado. Agora, teve uma temporada que ele estava na cidade e vivia porque a família dele tinha uma pensão lá, umas coisas. Mas eu tinha que ter contato, que era meu primo, a gente estava dando como se fosse uma assistência, porque eu era mais da cidade, estudava mais, sabia mais das coisas, mas mais ou menos a mesma idade que a dele. É que eu estava sempre mais avançado no povo da mesma idade que eu. Então, o que se passa? Me pediram para ter contato com ele, brincar com ele, sair de vez em quando, aquela coisa toda. Então, um dia, eu vi que ele estava muito alterado, saí com ele para ir para uma matinha que tinha, logo saindo nas cercanias da cidade mesmo, sabe? Outskirts, como a gente chama, né? A periferia. E fomos lá. Aí eu vi que ele estava muito alterado, com as coisas todas, que aquilo poderia fazer alguma coisa. Então, o que eu fiz? Comecei a pensar na energia, mas não consegui fazer nada com ele, mas fiz comigo. Quando eu vi tudo que ele fazia, nada me atingia. Não pegava nada, mas assim, estou totalmente incólume. Aqui não tem saída, que seria aí, no caso, o corpo fechado. Então aquilo começou a me chamar a atenção demais. Falei assim, eu já tenho então condição para isso. Eu não sei quem me ajudou. Alguém me ajudou. Mas o negócio não era fácil. Agora ele era muito esquisito. Ele subia nas árvores, pegava coco e jogava na gente. Pegava gado lá de cima que estava lá e jogava. Tudo dele era atrapalhado, tudo assim. Agora, nós estávamos com mais dois, então eu comecei a servir de escudo para todo mundo, para ver como é que dava para o rapaz não ficar assim. E nunca mais eu fui sair com ele. Aí a minha mãe veio me perguntar, vem cá, mas por que? Você não quer encontrar com ele? O que houve? Eu falei assim, ele é totalmente doido, mamãe, não dá.
O cara fez isso, fui contar para ela. Não, pois é, agora seria bom a senhora ir lá e falar com eles, com a mãe, com o pai, que ele é assim. Ela chegou lá, foi falar, falou, não, nós sabemos que ele é assim. Eu nunca mais fiquei sabendo também dele, depois disso eles foram embora. Eu só lembrei do rapaz, que era um negócio totalmente abilolado mesmo, bem alterado. Não era só hiperativo, não, faltava mesmo parafuso.